Olá pessoal, tudo jóia? Hoje vamos falar um pouco de uma das figuras mais imponentes de todo o universo Marvel. Nem herói, nem vilão. Ele não luta por justiça nem por vingança, ele luta pela própria sobrevivência. O nome dele surge como uma ameaça em todos os cantos do cosmos: Galactus, o Devorador de Mundos. Galactus surgiu pela primeira vez em Quarteto Fantástico edição 48, lançado em março de 1966 e criado por dois gigantes das HQs, Stan Lee e Jack Kirby. Naquela época, os vilões eram grandes, mas Galactus era algo além. Uma ameaça cósmica, incompreensível, que transformava qualquer conflito em algo insignificante diante da grandeza do universo. A sua estreia aconteceu em uma saga lendária, conhecida como a Trilogia de Galactus, na edição 48 a 50 do Quarteto Fantástico. Essa história revolucionou os quadrinhos. Foi quando os super-heróis deixaram de enfrentar só os vilões urbanos e científicos e passaram a lidar com entidades cósmicas e universais. Mas quem é Galactus afinal? Antes de ser essa entidade cósmica, Galactus era um ser mortal chamado Galan. Ele vivia no planeta Tar, um mundo altamente avançado que existia no universo anterior ao nosso. Quando aquele universo entrou em colapso, Galan embarcou em uma nave com outros cientistas, na tentativa de sobreviver. Mas todos morreram, menos ele. Galan foi envolvido pela energia do fim do universo, e no momento em que o novo universo nascia, ele se fundiu com a essência cósmica da criação. Desse processo cósmico nasceu Galactus. Ou seja, ele é um sobrevivente de um universo anterior e, ao mesmo tempo, uma força primordial do universo atual. E desde então, ele vive com uma fome insaciável. Galactus precisa consumir a energia vital dos planetas para continuar existindo. E sim, ele devora mundos inteiros, civilizações, bioesferas, cidades, oceanos, tudo. Mas ele não faz isso por crueldade. A destruição que ele causa não é maldade, é necessidade. Ele se vê como uma parte essencial do equilíbrio cósmico. Onde há criação, deve haver destruição, e onde existe nascimento, deve haver o fim. O mais impressionante é que Galactus sabe o que está fazendo. Em algumas histórias ele até lamenta os mundos que precisa destruir, mas ele não para, porque no fim, se ele morrer, algo pior pode surgir em seu lugar. Agora vamos falar sobre os seus poderes. Ele controla a chamada energia cósmica primordial. Com ela, ele pode criar e destruir matéria, viajar no tempo e no espaço, ler mentes, manipular almas, criar vida ou apagar planetas da existência, e ressuscitar seres ou aniquilar deuses. Não é exagero dizer que ele está entre os mais poderosos do universo da Marvel. E como ele encontra os planetas para devorar? Ele não perde tempo vasculhando as galáxias. Ele cria arautos, seres que recebem parte de seu poder para procurar mundos com energia suficiente para alimentar. O mais famoso de seus arautos é o Surfista Prateado, mas já houve outros, como Fire Lord, Terrax, Nova, Stardust e Morg, um dos seus mais violentos. Esses arautos são quase semideuses, capazes de atravessar galáxias em segundos, lutar contra super-equipes inteiras e até desafiar os próprios criadores. Galactus já enfrentou basicamente todo mundo da Marvel, como Quarteto Fantástico, Vingadores, X-Men, Thanos, Celestiais, Eternos e até outras entidades cósmicas, como a Morte, Eternidade e Tribunal Vivo. Mas nem sempre os heróis lutam para derrotar. Em muitas das histórias, a ideia é convencer, barganhar, oferecer outro planeta ou até impedir de destruir a Terra, mesmo que por um tempo. E aliás, é exatamente por isso que o Surfista Prateado se tornou seu arauto. Se ofereceu em troca de salvar seu planeta, Zenlar. Galactus não é apenas um destruidor, ele também já foi salvador do universo. Em algumas realidades, ele se torna uma figura do equilíbrio total. Já se aliou aos heróis para impedir ameaças ainda maiores, como a entidade Abraxas ou o próprio Thanos com a Manopla do Infinito. Em arcos alternativos como Terra X, Galactus é mostrado como necessário para impedir a proliferação dos Celestiais. Ou seja, sem Galactus, o universo pode até colapsar. Mas ele não é imune à queda, já foi derrotado, humilhado e até enganado. Em algumas histórias foi até morto, como em The Ultimates, onde é transformado temporariamente em uma força da criação, não a destruição. Mas o ponto central é, Galactus é mais do que um personagem, ele é um conceito. Ele representa o inevitável, a morte que vem mesmo quando não queremos, o fim que chega mesmo que a gente lute contra ele. Stan Lee dizia que queria criar algo mais do que os vilões rasos, e Galactus é exatamente isso. Uma figura acima da moralidade humana, visualmente Galactus já teve várias formas. Nas HQs ele geralmente aparece como um gigante com armadura roxa e almos de chifres, mas a verdade é que cada raça vê de um jeito diferente. Para os humanos, ele é até humanoide. Para os alienígenas, pode até parecer um monstro, uma estrela viva ou até mesmo uma figura divina. E nos cinemas, em Quarteto Fantástico e Surfista Prateado de 2007, ele apareceu como uma nuvem cósmica, o que decepcionou muita gente. E agora em 2025, a Marvel nos surpreendeu com Galactus super bem produzido. Ele é a prova de que nem todo grande personagem precisa ser humano, engraçado ou carismático.
Às vezes o mais fascinante é aquilo que a gente não consegue compreender totalmente. Se gostou do conteúdo, não esqueça de curtir, comentar e seguir para acompanhar os próximos conteúdos. E até a próxima!